quando a NASA quer levar astronauta, até quando quer levar carga, não é só a SpaceX que leva, tá? É bom falar isso. Hoje Carga tem várias. Hã? Carga são várias empresas que levam tem hoje. a Northrop Grumman, tá levando, né? Tem a Cygnus, né? A Cygnus, que é da Northrop, né? Isso. Que era da Orbital, a Orbital foi comprada, isso, né? Isso. Então, aí tem lá os ATV, Tem né? os ATV que voam poucas vezes. Tem as aí tem Progress, os HTV dos japoneses. Isso. Tem as Progress, né? Tem os russos. Então tem uma galera que leva carga para a estação espacial. Né? Aí quando ele vai fazer o negócio de levar astronauta, a NASA faz ali tipo uma concorrência, será que pode falar isso? Pode. Pode, né? Tem uma concorrência. Um edital, né? E duas empresas ganham. Quais? SpaceX e Boeing. Entendeu? Elas ganham a concorrência no mesmo dia, cara. O contrato ali é assinado com os dois. Dizem, né, as más línguas, que a Boeing recebeu o dobro de valor da SpaceX. O veículo da Boeing é esse aqui, ó. Que tá na minha Starliner. É o Starliner. E a Boeing ganha 4,1 bi nesse contrato e a SpaceX 2 e alguma coisa. Entendeu? E aí é que começa a confusão. A SpaceX, desde esse dia que assinou o contrato até hoje, ela já levou 44 astronautas pro espaço. E a Boeing? Quantos? Dois que não voltaram nela. Teve vários problemas ao longo do projeto. No primeiro teste orbital, ela não chegou. Voltou antes de já chegar na estação. Teve que fazer uma reentrada. Aí no segundo ela chega. Não, aí eles pulam, né? Aí eles vão pro primeiro tripulado. Já é o tripulado. Aí dá certo. Mas aí faz a docagem? Acho que não, né? Não faz. Não faz a docagem, volta, funcionam bem. Aí vai fazer o 2, que é o que foi o ano passado, que leva a Sanita e o Butch. Que tem um porquê que eles foram escolhidos, né? Eles ajudaram a desenvolver a cápsula. A desenvolver a cápsula. Essa é da Boeing. E aí, o que acontece? Na hora que vai fazer a docagem, o motor começa a não responder da maneira correta. Os motores de manobra para fazer a docagem, eles conseguem resolver o problema, faz a docagem, só que aí levanta... Não, cara. O cara foi muito foda. É? O Butch lá foi muito foda. Piloto, né? O cara foi sensacional. Ele acoplou o negócio com um monte de motor sem funcionar, cara. Lembra de acoplar? Sim. Que eu falei que é o problema? Lá do bus. Você tem que dar um tirinho pra cá. A nave... Isso aqui, toda vez que você dá um tirinho, você gasta combustível. Aí é até legal a gente explicar rapidinho. Aqui em terra, o seu motor funciona, tem a pressão da gravidade. No espaço não tem. Então esses motores aí, os caras colocam hélio. O hélio dá tipo uma pressionadinha ali pro motor começar a funcionar. Esse hélio é o tal do hélio que começou a vazar nessa nave. Quando começou a vazar hélio, teve vários desses motorzinhos aí que pararam de funcionar. E o cara acoplou na estação, meu amigo. Na raça, na mão. Isso aí é tudo para acoplar automático. O cara catou a nave ali na mão. Primeiro transmitiu o acoplamento, teve uma decisão. Chegou um momento que eles estavam decidindo se acoplar ou volta. Volta ou acopla. O cara falou, chá comigo, meu amigo. Foi na raça, acoplou. E aí, cara, começou uma das maiores novelas modernas. Mas assim, não foi uma coisa também na loucura. Porque assim, qualquer coisa que você faz em estação espacial é muito protocolo, é muito difícil de acontecer. Então se deixaram ele acoplar, é porque sabiam que ia dar certo. Cara, tanto que o cara ficou parado. Ele ficou, cara, eu transmiti isso aí. A Starliner ficou parada aqui, a estação aqui. Eles ficaram parados, um de frente pro outro, quase uma hora. Pra tomar a decisão se ir ou não. Imagina as reuniões, as loucuras que não tava. Mas toda vez que você vai certificar esses veículos, você deixa muitas vezes dias parado pertinho da estação espacial para garantir que todos os protocolos estão sendo cumpridos corretamente, que não vai ter problema nenhum. Se você fizer alguma coisa errada, você pode destruir a estação espacial. E tem um monte de gente morando lá, né? Esse que é o ponto. Imagina se numa dessa um motor que tava funcionando para e ele baixa na estação. Acabou, cara. Entendeu? E aí ele, destrói ali, ou bate no painel solar. Qualquer coisa. Tem um monte de coisa que pode dar errado ali. E pode acontecer, porque como começou a dar problema, o pessoal não sabia. Aí que entra pra mim Aí o Lucas pode falar o que ele acha, mas começou a dar vários problemas que os caras não sabiam nem que problema que era, né, cara? Por isso que demorou algumas semanas para os caras decidirem o que fazer ali. Mas assim, acoplou, funcionou, os caras entraram. Aí começou toda uma discussão se deveriam voltar naquele veículo ou se deveriam abortar. E aí o que aconteceu, que é o que eu acho que não está sendo muito falado nos Estados Unidos, mas no Brasil as mídias não estão falando sobre isso. Coincidiu com a corrida presidencial. E aí, cara, começaram a relembrar da Colômbia. E aí o Biden provavelmente pensou, falou, cara, se eu coloco esses astronautas para voltar na Boeing e morrem,
A Kamala Harris, ela era a presidente do Conselho Nacional do Espaço. Então, a pessoa que estava concorrendo era presidente, porque a vice-presidente dos Estados Unidos sempre é a presidente do Conselho Nacional do Espaço. Imagina se coloca essa galera e morre. Então, o governo falou assim, não, esquece. Não quero nem saber, não quero nem ouvir a Boeing. Volta sem os astronautas. Só que a Boeing já estava numa situação horrível, porque ela estava atrasada, estava com problema, e ela começou a pesquisar que nem uma maluca os problemas que tinham acontecido. Ela falou assim, galera, eu estou segura de que o veículo vai voltar bem. Se vocês quiserem mandar o astronauta com a gente, aí mande. Lembranças da Colômbia. E aí... Aí começou, cara, uma treta gigante, cara. E era horrível. Eu transmiti várias conferências de imprensa. Era horrível de ver, cara. Isso foi em junho, tá? Aí eles foram lançados em junho, eram pra ficar 7 dias lá. E aí a nave voltou em setembro. Aí voltou sozinha. Só que eu acho, não sei você, eu acho que foi a melhor saída pra todo mundo. Eu acho que foi, lógico que foi. Mesmo? Foi a melhor Porque, saída, assim, foi, cara. A Boeing provou que poderia voltar. Porque ela voltou perfeita. Né? Claro, com os problemas todos que ela teve de manobra e tal, mas ela conseguiu voltar. Os astronautas ficaram lá. Que aí o Trump começou a usar a narrativa de que, foram abandonados. Né? O próprio Elon Musk usou essa narrativa, foram abandonados. Só que a NASA falou, não, cara, a gente sempre tiveram... Os caras estavam trabalhando, a Sanita virou comandante da estação. E assim, o plano de contingência sempre aborda essa ideia de que astronautas podem ficar mais tempo no espaço. Não foi a primeira vez. Não foi. Já aconteceu isso antes. Só que dessa vez, por questão da corrida política, tomou uma proporção nunca tomada anteriormente. Que é isso que eu falo. As pessoas estão aqui falando na mídia, falando, putz, astronautas abandonaram no espaço. Cara, isso já aconteceu outras vezes. Sergei Krikalev. Mas já aconteceu com o americano também. Já também. O Sergei Krikalev é o russo, a gente chama que é o último cidadão soviético. Ele sobe pra estação... A União Soviética cai. Acaba. E aí? Quem que vai buscar ele? Quem que vai buscar ele? Ficou preso lá. Ele ficou preso. Esse ficou preso mesmo. Porque aí volta... Quem que busca? Aí tiveram que reorganizar, a Rússia se organizar como nação pra conseguir mandar o cara, trazer o cara de volta. Cara. E ele lá. De Buenas. Meses. Meses e meses lá no espaço sem saber. E aí já tivemos problemas, né, de pessoas voltarem com outras naves, não foi a primeira vez que isso aconteceu, só que o que pegou de verdade foi todas essas decisões políticas por conta de uma corrida presidencial. Né? E eu acho que no fim das contas, todo mundo saiu bem. Tudo bem, a Kamala não ganhou, mas poderia ter sido trágico pra ela se tivesse tido um acidente. Claro. A Boeing saiu bem na fita, de certa forma, porque, foi lá, trouxe de volta e tá no jogo. Ainda tá no jogo. Saiu essa semana aí num veículo especializado. Esse é o Sergei Krikalev voltando, meu amigo. Ó a bandeira. Bandeira da União Soviética, só que não existia mais. Já era russo. Saiu um negócio muito interessante, cara. Porque ele subiu como União Soviética e voltou, tinha acabado. E ele volta com a bandeirinha da União Soviética ali, ó, CCCP, ó. Que doideira. Sergei Krikalev, uma das histórias mais sensacionais. Esse cara aí, ele é muito foda, tá? Esse cara aí ligou a luz da estação espacial anos depois disso aí. Em 98, 99. E aí a SpaceX tava lá com o veículo pronto para trazer o pessoal de volta. Só que lembra que a Boeing e a SpaceX ganharam o contrato? Sim, com o dobro. Só que os caras voltaram na concorrência. Voltaram na concorrência. E aí nessa, a Sunita, ela basicamente voa em tudo possível, porque ela voa no espacial, Soyuz, a Dragon. Starline, e ela só não voa na Orion ainda. Só não voou na Orion, mas na Dragon ela voou também, porque ela voltou. Mas, cara, era triste assim, meio de ver as conferências de imprensa. Porque ia o cara da NASA e o cara da Boeing. E você via que tinha uma situação ali. Eles estavam tentando fazer acontecer que pra não voltar era, na Boeing, cara. Sabe? E aí, tanto que a NASA falou, quando a NASA decide, ela fala que foi unânime. Só que quando ela faz isso, não tinha ninguém da Boeing ali. E aí, qual que é o lance da Boeing, né? A Boeing já tava... Trocou de CEO até no meio do caminho, né? O CEO da Boeing trocou ele nessa treta toda. Mas o ponto é, a Boeing já estava baleada por causa do 737 MAX. Isso. Né? Então, a gente não costuma misturar a aviação civil com essa parte espacial na Boeing, mas assim, a imagem para o mundo é uma coisa só. Então ela já estava baleada nisso. Já estava com esses atrasos todos dessa cápsula, né? E aí, de repente, não vai trazer os caras de volta, deixou os caras na mão lá. Cara, as ações da Boeing, buf. Desabaram, cara. Na época ali foi um momento bem complicado. E o lance deles receberem o dobro do que a SpaceX é justificável? Então, é justificável por conta de lobby. Assim, não é justificável pelo viés econômico da coisa, mas a Boeing emprega muita gente nos Estados Unidos. Né? E aí A Boeing tá desde o início do programa espacial. Então você tem um lobby muito grande. E tem um ponto que eu particularmente acho que é muito importante. Você não pode depender de uma empresa só. Isso aí é verdade. E hoje, os Estados Unidos está na mão da SpaceX.
Né? Então, tem um veículo, por exemplo, que é o veículo para levar a humanidade para a Lua, que é o SLS, é um veículo que foi assim, gasto dinheiros inimagináveis. 58 bi até agora. Para voar, ele é caríssimo. E os caras estão decidindo o que vai acontecer. Para voar, ele é caríssimo, mas se eles simplesmente desistirem desse veículo, só vai ter SpaceX para levar as pessoas até a Lua. E aí, o que acontece? A SpaceX pode quebrar. O Elon Musk pode virar político, esquecer e a empresa degringolar, pelo mesmo motivo que aconteceu lá com os soviéticos. Tem um monte de coisa que pode acontecer, porque é uma empresa privada, que pode deixar os americanos na mão. Então, é importante sempre ter um plano B, só que agora o Bezos conseguiu chegar no espaço. Então, assim, deu um alívio para as pessoas, do tipo, tem uma outra empresa agora que está chegando no espaço. É isso aí. E ele chegou no espaço, mesmo esquema da SpaceX? Ele fez um voo de teste, né? O primeiro voo dele. Totalmente reaproveitável. O dele reaproveita também o primeiro estágio. Só que não deu certo no primeiro voo. Ele errou a balsa lá por alguns metros. Mas chegou perto, que nem a SpaceX também errou de primeira, entendeu? Mas ele tá no caminho bom. Bom, muito bom. O foguete dele é um New Glenn, um foguetão gigante, 98 metros de altura. Tem aí foto coloca aí New Glenn Rocket. E aí você tem o New Shepard, que é esse que faz o voo suborbital, que é onde os turistas vão. Acho que você já recebeu o Vitor Espanha aqui, o brasileiro que foi pro espaço? Não, nunca trouxemos o Vitor. Tu trazer o Vitor aqui, cara. Então, o Vitor é muita gente boa. É uma história maluca também. O cara comprou uma rifa e ganhou um voo de 4 milhões de dólares. Entendeu? É isso. Basicamente é. A rifa de Bitcoin, mas é. Tá. Não, ele comprou uma NFT. Mas é uma rifa. Uma rifa. Pagou 700 dólares na rifa e ganhou um voo pro espaço. E foi, e hoje, assim, ele era um cara que trabalhava com gerência de projetos, no fundo de, sei lá. Hoje virou astronauta. Ele faz palestra no mundo inteiro, vai em tudo que é coisa. É um brasileiro, cara, lá de BH. Esse é o New Glenn. Esse é o New Glenn, esse é o que foi pro espaço. Esse aí foi já. Esse é um renderizado, né? Esse não é uma... Eu acho que não é uma imagem real. Coloca a foto aí, New Glenn, coloca assim, ó, New Glenn First Flight. A pluma lá. É a pluma. É a pluminha. E aí tem um negócio, né? O foguete suborbital dele chama New Shepard, em homenagem ao Alan Shepard, que fez voo suborbital. E o orbital dele chama New Glenn, em homenagem ao John Glenn, que é o primeiro americano a fazer um voo orbital. Tem isso do Jeff Bezos. Mas é um foguetão, ele tem 98 metros de altura, o primeiro estágio volta, a balsa dele é muito legal, a balsa dele chama Jacqueline, que é o nome da mãe dele. É a balsa que fica no meio do mar lá, a dele, tem o nome da mãe dele. E o processo de contratação pra você trabalhar na Blue Origin é muito mais difícil do que na SpaceX. Aí ele na plataforma, o dia que ele foi lançado. Então, são empresas com... Até a marquinha ali, ó, pra você entender, até aquele anelzinho douradinho ali, é o primeiro estágio, depois tem o segundo estágio, em cima tem a coifa. O segundo se perde, não volta. Aí é igual o da SpaceX. Mas a Falcon 9 é a mesma coisa. Quem vai resolver isso é o Starship. Que aí volta só vai perder o Hot Stage, né? Só o Hot Stage. Qual que é o lance da Starship? Só que, ó, só pra você ter uma ideia, o Falcon 9 ele tem 70 metros de altura, esse aqui tem 98 e a Starship tem 122. Então esse cara aqui, ele é mais ou menos do tamanho de um Starship. Entendeu? O Starship é o que vai pra Marte, vai levar carga também, vai pra Lua. Mas qual é a diferença do projeto? Cara, ele leva muita carga pro espaço. O Starship é o gigantão lá. O Starship é o que é de aço inox, 100 toneladas. Que usa o motor Raptor, entendeu? A gente tá falando de 100 toneladas de carga. Um negócio que nunca foi pensado anteriormente. E volume também, né, cara? Volume. Porque ele tem 9 metros de diâmetro. Então e aí ele abre aqui a capotinha dele, solta as coisas, fecha. Então ele pode pegar coisa, pode pegar detrito espacial, consegue manobrar. E aí volta tudo pra Terra. Esse que é o mais maluco, né? Então o ônibus espacial talvez chegou perto de conseguir voltar tudo. Perdeu lá, perdi o tanque laranja lá que a gente mostrou pra você, mas de resto aproveitava tudo. A Starship, com exceção de um pequeno estágiozinho que faz, ele consegue ligar o motor antes dos estágios separarem, com exceção disso, que é um anel. Cara, olha isso, que bonito. Então, tudo volta pra Terra. Tudo volta. Essa parte aí de baixo prateada tem 70 metros de altura e a parte preta, que é a nave mesmo, tem 50. É a parte preta que a gente chama de Starship. A Starship. Hoje, o que ele já consegue fazer? Aí só lembrando, pessoal, isso aqui é um protótipo ainda. Ele fez o 8º voo dele agora. Quantos você já viu ao vivo? Eu já vi 3. Tudo isso sem piloto, sem nada. Em carga, não tem nada. É só estão testando. Porque o que eles querem fazer? Aqui, essa parte de baixo, ela volta e é agarrada por aquele braço lá. Já viram ele sendo agarrado? Não. Não? Coloca aí, cara. Tá vendo aqueles dois braços em cima lá? Super, coloca o videozinho aí. Faz assim, é que nem o chopstick japonês. Você vai ver. Super Heavy, coloca aí, Super Heavy Capture. Coloca assim. Essa parte de booster, né, a gente chama de Super Heavy.
Então o Starship é em cima e embaixo é o Super tem esse Heavy. banquinho aí. E tem esse banquinho que é a mesa, que é onde ele fica apoiado para ligar os 30. Ele tem 33 motores daquele lá que você mostrou embaixo ali. Que material é esse pra aguentar isso? Então, no primeiro voo dele, o negócio arrebentou o chão. Já concreto, e aí era um monte de coisa. detonou tudo, cara. Aí eles foram. Até hoje, lá na praia ali do lado, tem um concreto do primeiro voo que foi jogado longe. Aí eles mudaram, colocaram agora em. É tudo, cara, tudo que puder fazer em aço inox, nós vamos fazer. Eu não sei se você fez isso, mas, por exemplo, o Pedro Palota, um amigo nosso que já veio aqui, inclusive, ele fica catando coisa lá, cara. Eu Ele já vai catei, lá. eu catei, eu tenho uns pedaços de Starship em casa. Sério? Sim. Acha-os? É, porque cai, coisa que cai ali, você vai lá na praia depois e pega. E eu nunca vi ele voltando, o Pedrão já viu ele voltar, das vezes que ele voltou. Né? O Pedrão vai em todos. 3, 4 vezes já. O Pedrão vai em todos. E aí ele vai voltar aquela parte, vai ser agarrada, que nós vamos ver o videozinho. Inclusive, aí. se você quiser ver um lançamento desse, o Pedro leva. Sério? Sério, pô. Pô, A gente leva você, ué. Quero Se ver. quiser, não tem- Você faz isso também, né? Impressionante, assim. Bora? Cara, isso aí é impressionante, cara. Isso aí é impressionante de ver. Mas você vê de muito longe, né? 6 quilômetros. Tá. É a zona de exclusão. Você viu do barco já, né? Eu vi 2 do barco e um de uma casa. Poxa. Eu vi 2 do barco. É impressionante, cara. E Isso aí é um negócio impressionante. E aí esse cara, se tudo der certo, vai abaixar mais 6, 7 vezes o valor de chegar no espaço. Em que fase tá de teste? Tá fazendo? A fase de teste é o seguinte: eles conseguem voltar a parte de baixo, igual nós vamos ver aí, Sei. Já tá ok. e a parte de cima, eles não. Eu acho que eles não sabem o que está acontecendo. Mas qual é a ideia da parte de cima? Também voltar de A parte de cima vai ser capturado pela outra torre, porque Mas- igual essa torre aí tem uma do lado. Mas Mas voltar assim também? Ainda assim bem. também. E ser capturado assim também. Olha lá ele voltando, ó. Cadê? Tá. Ele liga o motor, ó. Isso aí ele voltando, hein? Esse fogo que tá saindo na lateral é tranquilo. É tranquilo. Tranquilo, Isso é tranquilo. Olha aí, Olha. Olha. Vai bater! Não bate. Ele fica suspenso? Fica suspenso. Ele fica suspenso ali um tempo, Por quê? depois ele desce, vai ser reabastecido e vai subir. O Mas por Falcon, que ele não o vem Falcon até 9, embaixo? o Falcon 9 tem umas perninhas. Ah, por que ele não fica até embaixo? Porque quando ele volta, ele ainda tem um pouco de combustível. Os caras têm que deixar aquele combustível sair. Entendi. Entendeu? Não, mas tem um ponto que é o seguinte, o Falcon 9 ele tem umas pernas que abrem pra fazer o pouso ou na balsa ou no lugar físico, né? Em Sei. terra, né? Em terra. É pesado essas pernas. Então você falou, cara, vamos jogar essas pernas fora e vamos segurar esse cara aí no gargalo, né? No pescocinho, entendeu? Que aí eu não preciso levar esse peso pro Pescocinho espaço. nada. Tirem as crianças da sala agora. Para o Elon Musk, 13 centímetros faz a diferença. Por quê? O que segura esse foguete aí é uma pecinha que tem 13 É um centímetros. ganchinho, É? assim, é. 13 centímetros.